Exatamente. E digo mais, ele fica falando de soberania, soberania, o Scaff lembrou muito bem. Ele estava há poucos dias com a plaquinha de Cristina Livre. E a plaquinha de Cristina Livre é dizer que o Supremo da Argentina está fazendo perseguição política. Exatamente. E digo mais, ele fica falando de soberania, soberania, o Scaff lembrou muito bem. Ele estava há poucos dias com a plaquinha de Cristina Livre. E a plaquinha de Cristina Livre é dizer que o Supremo da Argentina está fazendo perseguição política. A interferência, a tutela de um país no outro. Vale lembrar ao filho de Gepeto, que é o Lula, que na eleição última, em que a Kirchner tinha o candidato dela e o Milei concorreu, o Brasil pôs dinheiro e mandou o marqueteiro para influenciar e atrapalhar a candidatura do Milei. Mas a Cristina era tão ruim, o candidato dela era tão ruim, que nem com o dinheiro brasileiro a esquerda na Argentina conseguiu vencer. Olha aí, ó, Cristina Livre. Eu sei que ele gosta de Cuba Libre, agora a Cristina é uma novidade. Mas você veja aí, ele está interferindo. Todo mundo sabe que os Kirchner são corruptos. Vai para a República de Santa Fé, né? Ele que viaja tanto, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá dar uma olhadinha. É gente que é igual ao Lula. A família não tinha nada e depois de uma presidência tem tudo. O filho é Ronaldinho do negócio. O outro dá uns tapas na mulher e não acontece nada. Vale lembrar também o apoio do Brasil à Venezuela. E o Maduro, o que ele fez? O que o Maduro fez quando começou o bate-boca da legitimidade? Falou que a eleição do Brasil é muito pior. Falou que o sistema eleitoral do Brasil é muito pior que o da Venezuela. E ninguém deu um pio. Ninguém deu pio. Nada, zero. Rien de rien. Vale lembrar que o Brasil deixou de vender tanques ambulância para a Ucrânia. Tanque ambulância. Porque é alinhado com a Rússia. Vale lembrar que o Brasil, depois de uma licitação feita corretamente, não comprou os veículos militares de Israel. E mais, sem poder para tanto, o Lula mandou nunca mais comprar nada de Israel. O Lula já chamou o Trump de Hitler, de nazista, o Netanyahu de Hitler, de nazista, já falou do genocídio que Israel faz. Enfim, quem se intromete é ele. E tem mais ainda que eu quero trazer para o Diogo da Luz, é que agora a esquerda porque a esquerda ela é muito sincronizadinha. É, exatamente. Eles veem uma nota oficial e eles têm o mesmo discurso, é impressionante. É assim, Eduardo Bolsonaro, ao tentar salvar o papai nos Estados Unidos, conseguiu colocar um imposto que vai tirar milhões de empregos no Brasil. Esse é o discurso alastrado na Globo, alastrado em tudo quanto é lugar que recebe dinheiro do governo. Mas tem uma coisa que ninguém nota, mas que eu percebi. O Mike Pompeo, ex-diretor da CIA entre 2017 e 2018, que quando o Trump assumiu, nomeou o Mike Pompeo secretário de Estado, e assim ele o foi de 2018 a 2021, o Mike Pompeo não é inimigo do Trump. O Mike Pompeo, ele continua no Partido Republicano. O Mike Pompeo esteve no Gilmar Palusa. O Mike Pompeo, no Gilmar Palusa, a convite do André Esteves, palestrou no salão principal, num painel mediado pelo filho do Gilmar Mendes.
O Mike Pompeo esteve no lugar privilegiado, cercado das pessoas mais importantes da República, num evento de luxo, para falar mentiras sobre o Estado de Direito no Brasil, porque não há Estado de Direito no Brasil, para falar mentiras do Estado de Direito no Brasil, para brasileiros, porque o público era quase que só de brasileiros, mas no exterior. Exterior que foi proibido para líderes da direita e para milhares de presos políticos nesse país, ou por prisões, ou por apreensões de passaporte. E nesse ambiente, cheio de brasileiros majoritariamente, havia mais empresários e lobistas do que pessoas interessadas em aprender alguma coisa jurídica, porque o conteúdo jurídico foi quase nada. Então, à exceção do André Mendonça, que ali esteve, o que ele viu? Ele viu um STF de mãos dadas com o governo, STF que tem sob os pés, para usar como capacho, os principais protagonistas do poder legislativo. Aí eu me pergunto, poucos dias depois de terminado esse evento, em que esteve o Mike Pompeo e comprovou e pôde ver com os próprios olhos que tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo tem dito no exterior é verdade, vem uma carta como essa. Quem será que foi mais responsável por isso? Tem uma outra coisa também. No dia que recebeu o primeiro Twitter, a primeira publicação no X feita pelo Trump, o Lula estava ainda na reunião do BRICS, falando que os países europeus não podiam investir mais dinheiro em armamentos, isso e aquilo, falando diante do Irã e da Rússia. Não estavam seus presidentes máximos, mas estavam autoridades representando o país. Citou que os europeus não podiam se defender. Isso é ingerência no país ou não é? Em todos os países europeus que estão fazendo isso para se defenderem de quem? Se não da Rússia e do Irã, que estão justamente investindo de 40% a 3 vezes mais dinheiro do que investiu em 2024 em armamentos. As pessoas têm que se defender. Já falou também da Argentina, sem dúvida nenhuma. O Lula foi lá fazer ingerência no governo argentino. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que não tinha tempo na agenda para conversar com Milei sobre assuntos de Brasil e Argentina, mas ele tinha tempo para visitar a presidiária Cristina Kirchner por corrupção, depois de ter trazido Nadine Heredia do Peru para cá, no avião da FAB, com todas as despesas pagas por nós, ela condenada também por corrupção. Então Lula mostra que ele faz isso. E o Trump, muita gente gosta do que ele fez, tem muita gente que não está gostando do que ele fez, ninguém precisa gostar, até porque ele tem o direito de acertar e tem o direito de errar. Ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele acredita seja melhor para o seu país. Portanto, discutir se está certo ou errado é do debate, faz parte, é normal. Agora, querer nominar, depreciar a pessoa porque ela tomou uma decisão para os Estados Unidos, porque é uma decisão nos Estados Unidos, é uma decisão de tributos nos Estados Unidos, coisa que o Brasil sempre fez e que o Lula sempre defendeu aqui, com uma grande diferença. O Lula faz questão de, não se lembrando, certamente não leu essa de Queiroz, taxar pesadamente os brasileiros aqui, nós mesmos, para não entregar o serviço que deveria entregar. Exatamente, exatamente. E veja, Ana Paula, eu repito, ninguém aqui está comemorando imposto. Eu acho imposto uma merda. Quando a gente volta do exterior, a Receita Federal está lá. Você comprou mais de $1.000, é 50%. Se você quer passar na miúda, não declarou, você paga 100% do valor do bem que você comprou. Vale para todos os brasileiros que voltam de qualquer país do mundo, especialmente Estados Unidos. Agora, o Lewandowski e a mulher já não tem esse problema. Que eles compram e passam na miúda, nem a mala levam, como eu já relatei, esse meu imbróglio do começo da semana. Aí, Ana Paula, você vê que as pessoas estão dizendo que a direita está comemorando o aumento de imposto, quando não está. Porque o Brasil, se a gente continuar nesse discurso, a gente vai ficar igual Cuba e Venezuela. Cuba, Venezuela e Irã. Cuba é uma democracia? Não. Venezuela é uma democracia? Não.
Irã é uma democracia? Não. Os Estados Unidos não fazem negócios com esse tipo de país. A China é uma democracia? Não, mas a China é muito importante, ela é importante demais para ser deixada de lado. O Brasil não é a China, em primeiro lugar. Aí nós vamos fazer o quê? A sanção tributária é a primeira. Se vier um embargo, ele é soberano para dar embargo. Aí nós vamos ficar que nem Venezuela, Cuba, Irã, ficar falando que tudo é culpa do embargo norte-americano. Aí você que tinha dúvida que o Brasil podia virar uma Venezuela, tá aí. O primeiro passo já foi dado. Estamos no caminho, esperamos que a gente faça alguma curva aí durante esse caminho. Realmente, ninguém está comemorando o aumento de impostos para as exportações brasileiras, não se trata disso. Mas nós avisamos muitas vezes que o Brasil estava indo por um caminho nesse sentido. Os grandes responsáveis por essa vergonha internacional que nós estamos passando, porque é uma vergonha internacional, nós sermos o país mais taxado do mundo, só comparado com outras ditaduras. Então, dos países supostamente democráticos, porque nós brasileiros hoje estamos vivendo também numa ditadura, mas que se diz democracia, nós somos o país mais taxado do mundo pelos Estados Unidos. E quem nos colocou nessa situação vergonhosa foi o Lula e o STF, sim, com a cumplicidade do Senado Federal, que não fez nada, da Câmara dos Deputados, que não fez nada, e da mídia tradicional, que vem validando toda essa situação que nós estamos vivendo. Na publicação que o Trump faz na segunda-feira, ele dá sinais em relação a essa questão comercial, quando ele diz que o Bolsonaro era um negociador comercial duro, quando ele quis dizer que ele sinaliza ali para todos os investidores do mundo que o Bolsonaro é um caminho viável para uma estabilidade econômica no Brasil. E na carta que ele manda para o Lula agora... Que é o que o jornal alemão, que a gente repercutiu ontem, acabou falando. Exatamente. E na carta que ele manda para o Lula ontem, ele diz o seguinte: além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial, porque nós estamos no terceiro ano do mandato do presidente Lula, com o Brasil, e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias no Brasil. Desde que o Lula assumiu, ele colocou, agora recentemente, colocou as cores da Rússia no mapa da Ucrânia, ele recebeu Maduro com tapete vermelho, ele defendeu agora recentemente, e vem defendendo já há bastante tempo, a dolarização dos BRICS, ele chamou o Trump de nazista, ele recebeu navios iranianos aqui na costa brasileira, ele condenou a ação dos Estados Unidos e Israel no Irã, agora na Guerra dos 12 Dias, ele defendeu o Hamas quando praticou aquelas atrocidades contra bebês e mulheres e pessoas inocentes em Israel. Ele se aproximou mais da China e da Rússia do que dos países ocidentais democratas. Ele comemorou o fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia e não com os aliados. Ele recebeu a corrupta do Peru aqui, dando asilo à ex-primeira-dama do Peru. Ele foi na Argentina conversar fiado e levantar a plaquinha de Cristina livre. Então, ele causou tudo isso juntamente com o STF, agora quer colocar a culpa nos outros. Vai ser um remédio difícil de engolir, essa tarifa. Nós vamos sofrer as consequências por causa da irresponsabilidade desta criatura. E veja, acredito que eles vão para cima ainda para esse discurso de Estados Unidos é imperialista, é culpa dos Estados Unidos, recrudescendo ainda mais essa questão comercial, e teremos outros capítulos pela frente. E se o Lula for nesse caminho, o que ele está fazendo é de uma irresponsabilidade sem tamanho, ele está fazendo um suicídio da economia brasileira, porque a gente é do tamanho de um mico para brigar com um gorila de 500 quilos. Eu vi essa analogia aí esses dias e achei perfeita. Nós vamos perder essa briga e nós é que vamos ter problemas econômicos e até de abastecimento, como o Brasil já viveu em outras épocas. Nós tivemos épocas aí que a gente só comprava carne com ágio, que a gente via leite sendo derramado no asfalto. Quem é mais velho, quem é mais idoso, lembra disso. E é para esse caminho que esta criatura irresponsável, sem caráter, está nos levando novamente.
E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.